Olá, estudante, seja bem-vindo para a nossa aula sobre oratória e retórica, oratória e lógica. Eu, professor Paulo Brito, nosso intérprete Paulo, conduzindo essa aula com vocês. Vamos lá, né? Quais são os objetivos da nossa aula de hoje, né? Compreender que a lógica é um instrumento de conhecimento, né? A lógica vem aí para construir esse conhecimento, então esse entendimento que a gente tem. E vamos também identificar os possíveis tipos de lógica que nós temos, né? Vamos construir esse raciocínio e os possíveis tipos de lógica. Vamos relembrar o que a gente já estudou na nossa disciplina. Então aí nós analisamos, né, a relevância da aplicação dos valores e responsabilidade, respeito e as suas implicações práticas para a construção de uma sociedade mais democrática. A importância de se respeitar os valores, né? Nós temos aqui a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que foi produzido lá na França no século XVIII e que ainda hoje traz esses direitos, esses valores, né? Os direitos do homem e do cidadão e o respeito a isso e o exercício da cidadania. E eu convido vocês a debater, a estudar comigo. Vamos compreender esse conceito de lógica e a sua capacidade na construção de uma fala, de um discurso lógico, capaz aí de convencer as pessoas que recebem as nossas mensagens. A utilização de fontes seguras de conhecimento, baseado, portanto, em conhecimento científico. Quando a gente se propõe, então, a fazer uma fala, um discurso, nós precisamos ter uma fala lógica, né? Para que as pessoas que nos escutam tenham aí discernimento daquilo que a gente está falando e a preocupação das fontes que a gente utiliza de serem fontes confiáveis, fontes aí baseados em conceitos científicos. Então vamos estruturar essa lógica, né? Quais são os tipos de lógica que nos auxiliam nessa construção, né, de uma fala, de um discurso que vai aí ser compreensivo para quem nos escuta, beleza? Então aqui, ó, para início de conversa, Aristóteles, filósofo grego, né, aluno de Platão, professor de Alexandre o Grande, né, é autor do primeiro trabalho sobre lógica. Então Aristóteles traz outros conceitos importantes que a gente discute e ele traz também esse conceito de lógica para que a gente pense, né? O que é ser lógico? Como que eu utilizo a lógica no meu discurso, na minha fala? Como que eu faço isso? Então Aristóteles aí, já na antiguidade, trazendo esses conceitos para a gente. Então a lógica, ela é uma área da filosofia que vai estudar a estrutura formal dos enunciados, né? A estrutura inicial dessas frases, para que ela tenha uma lógica, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai escrever uma frase em português, nós temos uma estrutura lógica para usar as palavras, para que a frase ela seja entendida, né, por quem nos lê, por quem nos escuta. Então, a lógica ela vai estudar essa estrutura inicial e as suas regras. Em suma, a lógica serve para se pensar corretamente, né? Sendo assim uma ferramenta do correto pensar. Eu vou estruturar a minha frase de uma forma que o receptor consiga entender a mensagem que eu estou passando para ele. Lógica tem origem na palavra grega logos, que significa razão, argumento ou fala. Então aí essa etimologia, né, da onde veio a palavra lógica, vem aí do grego logos, que significa razão, argumentação ou fala. Então aqui uma atividade para a gente exercitar o que a gente aprendeu até agora. Sobre a lógica e o conceito da lógica, assinale a alternativa correta. Nós temos aqui as preposições, analise cada uma delas, assinale a correta e a gente vai corrigir juntos.
Galera, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Sobre a lógica e o conceito da lógica, assinale a alternativa correta. Então aqui, né? A lógica é uma área da filosofia que visa estudar a estrutura formal dos enunciados, permitindo assim uma compreensão clara, lógica daquilo que nós nos propomos a falar, permitindo que o receptor entenda a nossa fala, entenda aquilo que a gente escreveu. Tipos de lógica, né? Então a gente consegue distinguir 3 tipos de raciocínio lógico. A dedução, a indução e a abdução. São os 3 tipos de raciocínio lógico. Então nós já aprendemos o conceito da lógica e agora a gente vem trabalhar aí os tipos de raciocínio lógico. Então vejam aqui, a dedução, ela corresponde a determinar uma conclusão. A gente vai ter uma regra, né, mais universal e sua premissa para se chegar a uma conclusão. Então veja aqui, né? Todo metal é dilatado pelo calor. Então essa premissa maior, né? Essa regra mais universal, que todo metal ele é dilatado pelo calor. Ora, a prata, ela é um metal. Então é uma premissa menor, né? Uma conclusão aí que eu tenho lá já na sequência dessa premissa maior. Então vamos lá. Todo metal é dilatado pelo calor. Ora, a prata é um metal. Logo, portanto, a prata é dilatada pelo calor. Eu tenho uma conclusão. Eu estabeleci um raciocínio lógico através da dedução. Eu parto de uma premissa maior, tenho uma premissa menor, faço uma relação entre essas duas premissas para então que eu tenha uma conclusão. Logo, a prata é dilatada pelo calor, é a conclusão que eu tenho a partir das duas premissas. Vejam aqui, ó, todo metal é dilatado pelo calor. O hidrogênio não é um metal. Logo, o hidrogênio não é dilatado pelo calor. Então veja que eu consigo trabalhar, a partir dessa premissa maior, uma dedução de um raciocínio lógico de outras premissas, permitindo que eu tenha uma conclusão lógica, né? Eu me faço entender aqui um exemplo bem claro para que a gente entenda sobre isso. Então olha só, gente, vamos analisar aqui a nossa atividade, vamos fazer a nossa atividade. Analise a preposição e indique o tipo de lógica presente. Quando chove, a grama fica molhada. Choveu hoje, portanto, a grama está molhada. Qual é o tipo de lógica presente nesta frase? A gente corrige juntos a nossa atividade.
Galera, voltamos com a correção da nossa atividade. Então a gente tem aqui um enunciado, né? Analise a preposição e indique o tipo de lógica presente. Quando chove, a grama fica molhada. Choveu hoje, portanto a grama está molhada. Qual é o tipo de lógica presente na frase? Então a gente tem aqui uma dedução. A gente parte de uma premissa maior, a gente vai ter uma premissa menor e a partir daí eu faço a conclusão. Quando chove a grama fica molhada, premissa maior. Choveu hoje, premissa menor. Então, portanto, concluindo aqui, a grama está molhada. Vamos aqui ver o nosso outro tipo de lógica, a indução. Então, a gente viu a dedução, né? A gente parte aí dessas premissas, deduz algo, e a gente tem a indução. A indução, em filosofia, é considerado um método de pensamento ou raciocínio em que a gente extrai fatos daquilo que a gente já conhece, mediante a observação, alguma conclusão geral que não se acha rigorosamente relacionada com eles. Então é um processo de lógica que a gente conhece como indução. Vejam aqui, ó, Renan é responsável e usa máscara. Daí eu vou ter então como indução que todas as pessoas responsáveis usam máscara, principalmente nesse momento de pandemia, a importância da gente de usar máscara, manter o distanciamento social, lavar as mãos e fazer o uso do álcool em gel. Não se esqueçam dessas dicas, né? Todas as pessoas responsáveis usam máscara. Então, tipo de raciocínio lógico que a gente conhece como indução. Renan é responsável e usa máscara. Qual que é a indução que eu faço? Todas as pessoas responsáveis usam máscara. Então, nós vimos dois tipos de lógicas. Nós vimos a dedução, parte de uma premissa maior, analisamos a premissa menor e fazemos a nossa conclusão. Aqui, a gente, então, tem uma premissa e a gente extrai os fatos, faz uma indução lógica desses fatos, né? E a gente tem essas duas frases e esse raciocínio lógico a partir da indução. E daqui, ó, a indução, ela é determinar a regra, é aprender a regra a partir de diversos exemplos de como que a conclusão segue a premissa. Nós fizemos aquele exercício da grama que a gente usou a dedução. Olha aqui, ó. A grama ficou molhada todas as vezes que choveu. Então, se chover amanhã, a grama vai ficar molhada. Eu faço o quê? Uma indução. Se ela fica molhada todas as vezes que chove, então, se chover amanhã, a grama vai ficar molhada. É comum associar os cientistas com esse estilo de raciocínio, quando a gente faz, né, a observação, a experimentação e a conclusão, a gente tem esse tipo de raciocínio. E nós vamos ter um terceiro tipo de lógica, de raciocínio lógica, que é a abdução. Então, o que significa, Prof. Paulo, a abdução? Significa determinar a premissa. Usa-se a conclusão e a regra para defender que a premissa pode explicar a conclusão. Vamos aqui para o exemplo. Quando chove, a grama fica molhada. Eu tenho uma conclusão. A grama está molhada, então pode ter chovido. Veja que eu parto da conclusão para então fazer a minha premissa. Quando chove, a grama fica molhada. Concluí, eu tenho esse fato. Daí eu percebo que a grama está molhada, processo de abdução, então pode ter chovido. Associa-se a esse tipo de raciocínio aos diagnosticistas, né? As pessoas que fazem diagnósticos, e aos detetives, né? Fazem esse processo de abdução para determinar um raciocínio lógico. Galera, olha uma atividade para a gente fazer. São tipos de lógica. Vamos ler as nossas preposições, vamos marcar a preposição correta e a gente volta para fazer a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade. Olha aqui, né? São tipos de lógica. Daí você lembrou que nós temos 3 tipos de lógica. Aqui na resposta nós vamos encontrar 2 deles. Resposta correta, dedução e indução. Além da dedução e da indução, nós temos também a abdução. Portanto, resposta correta, letra C. Bem tranquilo, né? Galera, na aula de hoje nós estudamos sobre a lógica, essa importante ferramenta na construção de um discurso, na construção de um texto com encaminhamento lógico, para que as pessoas que nos escutam, para as pessoas que nos leem, consigam entender aquilo que a gente se propõe a falar. Nós vimos que nós temos 3 tipos de raciocínio lógico. Nós temos a dedução, muito provavelmente o método mais comum e utilizado, o método dedutivo, mas nós também temos a indução, o método indutivo, né? Quando a gente induz algo, muito utilizado pelos cientistas, como a gente viu. E nós temos também a abdução, né? Usado aí para as pessoas que fazem os diagnósticos e os detetives. Vejam a importância da lógica na construção do discurso, na construção da fala, no nosso dia a dia. E agora você também sabe, nós temos esses 3 tipos de raciocínio lógico, esses 3 tipos que nós podemos utilizar, a dedução, a indução e a abdução. E esse conhecimento vai nos ajudar na próxima aula. A gente vai discutir oratória, a origem da oratória, vamos aí, né, pensar o falar bem em público e a importância da lógica para aí a oratória. A gente começa então esse conteúdo na próxima aula. Fiquem bem, se cuidem, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.